Próximo slide, então, a gente tem aí a forma gráfica desse exemplo que eu acabei de falar. Olha só, a nota, a variável nota, que a Tereza declarou, né, no exemplo há 2 slides atrás, que era uma nota de 5 posições. Olha só, primeira posição, posição 0, e a última posição, tamanho menos 1, tamanho 5, menos 1, 4. Então, olha só, na verdade, a gente tem 5 posições, a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. No caso, a posição 0 com conteúdo 10, a posição 1 com conteúdo 7, a posição 2 com conteúdo 9, a posição 3 com conteúdo 0 e a posição 4 com conteúdo 8. Então, as notas aí, olha só, vocês têm 5 variáveis, olha só, 5 variáveis do tipo inteiro armazenadas em uma única estrutura. Em qual? Uma estrutura de dados homogênea, chamada vetor. Lembre-se da definição. É uma estrutura de dados homogênea, no caso do vetor, ela é unidimensional, só tem uma dimensão, e armazena dados somente do mesmo tipo. No exemplo que a gente viu, somente dados do tipo inteiro. Não pode ter do tipo, por exemplo, ter caracteres e tipo float no mesmo local. O vetor é de um único tipo, ok? Então vamos avançar para o próximo slide. Como é que a gente acessa então isso, Alexandre? Como é que a gente acessa cada posição do vetor? Olha só, para acessar os elementos do vetor individualmente, a gente precisa o quê? Especificar a posição que a gente quer visitar, digamos assim, lá no nosso vetor. Então olha só, anota, abre colchete, 2, fecha colchete, a gente vai fazer uma atribuição, no caso aqui, atribuir o número 10. Para qual posição? Para qual posição do vetor? A posição 2? Mas lembre o seguinte, na verdade seria a posição 3, porque a posição 0, 1, 2. Se você quiser falar, a primeira posição é a posição 0, a segunda posição é a posição 1, a terceira posição é a posição 2. Ou se você quiser generalizar para evitar esse tipo de confusão, chame de índice. O índice 0, a posição com índice 0, a posição com índice 1, a posição com índice 2. Se a gente voltar ali no slide anterior, esses números embaixo podem ser chamados de índices, Então, a posição com índice 0, a posição com índice 1 e assim por diante, evitando esse tipo de confusão. E aí, olha só, nesse exemplo, a gente está atribuindo o conteúdo 10 para o índice 2 da vetor nota, e depois atribuindo o conteúdo desse índice 2 da vetor nota a A. Na verdade, estamos atribuindo o número 10 para a variável A. Primeiro para o vetor, depois para a variável A, né, Tereza? É verdade. Até aí foi tudo mil maravilhas, né? Poxa, mas tem mais uma atenção aí para eles. Opa. Vamos para o próximo slide, pessoal. Então, nós temos aí, é necessário ter cuidado para não acessar uma posição ou índice fora dos limites do vetor. Então, como vocês observaram, lá nesse vetor nota, ele vai variar de 0 até 4. São 5 elementos. Porém, é muito importante vocês observarem na programação que caso coloquem uma posição ou um índice que não está alocado memória para ele, o programa, quando vocês forem copiar, não vai dar nenhum erro. Olha, vai ficar tranquilo, tá? Mas quando for executar, ele pode sim gerar um erro e isso não é nada agradável, não é isso que a gente quer, né? Ok? Então vamos agora para mais um exemplo. Bom, a gente vai falar finalmente das strings. Olha só, tenho certeza que tem muita gente ansiosa já para falar sobre string, algo bastante interessante e importante. Então, ele diz aí no slide, a string é uma coleção unidimensional de elementos do mesmo tipo. E aí, pessoal, perguntinha. Essa definição tem alguma semelhança à definição de vetor? Semelhanças aqui não são meras coincidências, pessoal. Na verdade, string é um vetor. Como a gente vê no slide, a segunda frase, em outras palavras, uma string é um vetor de caracteres. Vamos entender isso daí. Calma aí, Alexandre, você está misturando tudo agora. Beleza, vamos entender. Pessoal, o que é um caractere? Caractere é um símbolo, é uma letra, um caractere especial, um símbolo especial. O tipo caractere armazena somente um símbolo alfanumérico, ok? Beleza, até aí tudo bem. E uma palavra? O que é uma palavra? O que é uma string, pessoal? Uma string não são vários caracteres? São vários caracteres, um após o outro? Por exemplo, a palavra Alexandre tem o caractere A,
depois o L, depois o E, depois o X, depois o A, depois o N, depois o D, depois o R, depois o E. Opa, sei soletrar, vou concorrer a próxima vez ao soletrando desse jeito. Beleza, então o que acontece aqui é então uma string. Na verdade, uma string é um vetor de caracteres. Sim, pessoal, uma string é um vetor de caracteres. Por quê? Porque é um conjunto de variáveis de um único tipo. Unidimensional de variáveis de um único tipo. Qual que é o tipo? Tipo caracteres. E é isso que fala aí na sequência no slide. Ela fala embaixo que, em outras palavras, a string é um vetor de caracteres. Isso é importante. E aí a gente tem o seguinte, acrescentando a sintaxe da string utilizando em C. Na verdade, a gente já apresentou isso na primeira aula. Mas agora vamos dar mais detalhes. Primeiro, o tipo. Tipo char, tipo de caracteres. Por quê? Lembrando, então, que um string é um vetor de caracteres. Na sequência, o nome, identificador dessa variável, no caso do vetor da string. Abre colchete obrigatoriamente, coloca o tamanho, ou seja, a quantidade máxima de caracteres que pode ter na string, ou seja, o tamanho máximo de um nome, por exemplo, ok? E depois finalizar fechando o colchete, ponto e vírgula. Lembrando o seguinte, pessoal, isso a gente não precisava se preocupar no Portugal IDE. O Portugal IDE tratava isso pra gente. No C, a gente precisa se preocupar. Tomar cuidado com o tamanho máximo de caracteres que pode armazenar nesse vetor, na string, ok? E aí na sequência... Este caso. Bom, na sequência dos nossos slides, nós temos aí justamente uma da string que existe uma biblioteca especial para trabalhar com strings. Então, de forma bastante semelhante ao include, stand.io.h ou stdlib. Então, da mesma forma, como nós já vínhamos trabalhando das includes, das diretivas, quando nós trabalhamos agora com strings, né, até mesmo a possibilidade que essa biblioteca vai nos fornecer, aí vocês vão precisar colocar esse outro include também nos próximos programas, ok? Então vamos colocar o jogo da velha, include e o string.h. Bom, professor Alexandre, o que tem aí a mais nessa biblioteca da string.h? O que eles podem estar fazendo justamente com essa biblioteca sendo incorporada no sistema? Bacana, então essa biblioteca ela tem algumas funções que são importantes. Vou falar as 4 principais, existem várias. A primeira é strlen, abre parênteses, p, fecha parênteses. O que ela faz? P é a string. Essa função retorna o tamanho, o comprimento da string, ou seja, a quantidade de caracteres que está armazenada na string p. Depois a gente tem aí strcpy, que é de string copy, abre parênteses, p, vírgula, q, fecha parênteses. O que faz? Copia a string, o conteúdo da string q para a string p. Depois a gente tem aí strcat, que é a concatenação, juntar duas strings. Então o que vai fazer? Strcat, abre parênteses, p, vírgula, q, fecha parênteses, vai juntar a string q ao final da string p, ok? Vai juntar as duas strings em uma só, no caso, na p. Junta p e q na variável da string p. E a última, strcmp, string compare, abre parênteses, p, vírgula, q, fecha parênteses. O que essa função faz? Devolve o número negativo se a comparação que é feita, se o string p é menor alfabeticamente que q, e 0 se p for igual a q, ou seja, as duas strings tiverem conteúdos iguais, e retorna um valor positivo se o conteúdo da string p for maior alfabeticamente que o conteúdo da string q. Então, em matriz, a gente tem o que? A definição, que ela pode ser vista como um vetor de vetores. Então, na verdade, é similar à matemática. Então, a gente já viu vetores. Não já viu vetores, pessoal? Agora a gente vai ver as matrizes. Então, o que é a matriz? Ela é multidimensional, pode ter várias dimensões. 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões. 2 dimensões é o plano cartesiano, x, y. 3 dimensões, x, y, z e assim por diante. Não tem limite de dimensões, ok? Então, vamos lá. Na sequência, a gente tem falando aí que a matriz mais utilizada é a matriz bidimensional, com 2 dimensões, ou seja, x e y. Porém, pode haver mais dimensões, como eu já falei. Só para exemplificar o seguinte, pessoal. Eu posso fazer um vetor de inteiros, como, por exemplo, de reais. Vamos fazer um vetor de reais com 12 posições, para armazenar o quê? O meu salário mensal.
Ok? Posição 0, o salário do mês de janeiro. Posição 1, o salário do mês de fevereiro, até o 11, que é o mês de dezembro. E se eu quiser fazer em cima disso, dessa estrutura, saber então acessar por ano. Como assim? Salários mensais por ano. Faço uma matriz. Como assim então? As colunas me dão o salário do mês e as linhas vai me dar exatamente os salários do ano, ok? Então isso é similar na matemática. Mas vamos começar a entender como é que funciona isso na programação. Declaração, então, a sintaxe na linguagem C. Sintaxe, então, é bem similar ao vetor. Primeiro, o tipo de dado, int, char, float, depois identificador. Só que na sequência, ao invés de termos somente uma abertura e fechamento de colchetes, a gente tem dois ou mais. No caso aqui, é a declaração de uma matriz bidimensional. No caso de duas dimensões, especifica quantidade de linhas, quantidade de colunas.